Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus. Eu rapidamente aqui vou dar os recadinhos da casa. Primeiramente agradecer sempre a todos pelas doações, pelas contribuições. Semana passada nós recebemos cobertores que certamente vão ajudar muito os nossos irmãos. A gente recebeu também doações para a cesta básica, as contribuições todas que vocês dão. A gente fala que aqui é só um instrumento, né? A casa, os trabalhadores, para que a gente possa ajudar aos nossos irmãos. E vocês que fazem isso acontecer, a espiritualidade, Jesus, nosso Pai, Deus, claro, também. Bom, toda quinta-feira a gente deixa aqui na mesa alguns livros informativos, preces, é presente mesmo da casa para vocês. Então, quando vocês passarem e estiverem aqui na mesa, olhou, gostou de algum livro, se interessou, pode levar, não há necessidade de devolver, é um presente da casa, tá bom? Depois vocês também podem passar para frente e também dar de presente para outras pessoas depois que vocês lerem, ou às vezes, de repente, é um assunto que interessa a alguém que vocês conheçam, também pode levar e presentear, tá bom? A nossa biblioteca está aqui também sempre à disposição de todos. A gente não tem assim nenhum tipo de burocracia. Olha, escolhe o livro, leva, lê, depois devolve para que a gente possa emprestar para outras pessoas também. No mês que vem nós vamos iniciar um curso, né, um estudo do Livro dos Médiuns. Vai ser aí na segunda semana de maio. Vai ser sempre aos sábados, das 7 às 8h30, presencial, tá? Vai ser aqui na casa. Tem algumas exigências, claro, né? Precisa ter estudado o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ter feito esse estudo sistemático em outra casa, de preferência aqui conosco, tá? Então os que estão fazendo o curso aos sábados, ou melhor, aos domingos, vão receber ali o convite para poder participar. Esse daqui vai ser o livro que a gente vai utilizar, tá bom? Então a gente vai depois disponibilizar na casa certinho o banner com o horário e a data que vai iniciar. Vamos ter também o curso de iniciação ao Espiritismo, também presencial, no mês que vem. O horário ainda vai ser definido. E a gente vai aos poucos retomando aí os cursos presenciais que todo mundo sempre procura, né? E vamos ter também do Evangelho mais para frente, também presencial, nós estamos aí organizando, tá bom? E na semana que vem nós vamos iniciar a nossa rifa, né? A gente tem 3 rifas ao ano, então a gente vai ter agora na metade do ano uma rifa que vamos tentar direcionar aí para o Dia das Mães, mas talvez, não sei se vamos conseguir fechar antes do Dia das Mães, mas vai ser para isso, tá? E a gente vai colocando no grupo aí as informações, tudo certinho sobre a rifa. E por fim, sempre todo mês, né, a gente coloca ali no painel também as efemérides espíritas, que são as datas, os acontecimentos importantes para o espiritismo, que são relacionadas ao mês de acontecimento. Então, se olhar ali no de abril, a gente vai ter lá, por exemplo, o lançamento, né, a publicação do Livro dos Espíritos, o desencarne de William Crookes, né? Então são pessoas assim importantes e datas importantes ao espiritismo. Então é sempre bom a gente dar uma olhada para a gente de repente fazer uma pesquisa e entender melhor o que aconteceu, como foi aí a história do espiritismo, tá bom? Vou convidando a todos para que a gente feche os olhos neste momento. Nesse momento de concentração, vamos serenando o coração e vamos buscando a figura do nosso Mestre Jesus, a figura que cada um de nós tem do nosso Mestre. Ele sempre de olhar doce, compassivo, de braços abertos a nos esperar. E vamos aproveitando este momento para agradecer a Deus, nosso Pai amado, Pai querido, de infinita bondade e misericórdia. Agradecer pelas oportunidades, pelo aprendizado que recebemos, pelo trabalho,
pelas oportunidades de convívio com os nossos irmãos. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelos ensinamentos, pelo amor, pelo sacrifício, tudo que Ele fez, Ele passou, para que hoje nós pudéssemos ter o Evangelho, pudéssemos ter essa luz que baliza a nossa jornada aqui na Terra. Agradecer aos mentores da casa que aqui estão conosco e desde muito cedo prepararam este ambiente para que aqui pudéssemos receber tudo que é necessário, que é do merecimento, sempre contando com a misericórdia do nosso Pai. Desde o momento em que nós entramos aqui na casa, já recebemos esse atendimento, esse carinho e esse amor. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo tão querido que Deus confiou a cada um de nós, para que pudesse nos ajudar nessa jornada aqui na Terra, nessa escola bendita. Esse nosso amigo que está sempre nos inspirando para o bem, nos ajudando para que possamos escolher o melhor caminho e trilhar e permanecer nesse caminho de porta estreita. Agradecer aos irmãozinhos queridos que aqui foram trazidos pela espiritualidade, para nesse momento de palestra e de reflexão, que pudesse também receber esse auxílio, assim como nós, e refletir e aplicar na nossa jornada, na nossa vida, para que possamos nos tornar sempre seres melhores, espíritos mais conscientes. E por fim, vamos ainda pedindo à espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Flávia, que ela consiga aqui passar tudo aquilo que ela se preparou, com muito carinho, com muito amor, para passar para nós, e que nós possamos absorver esse conhecimento, essas reflexões. Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre abençoando a casa, os trabalhadores, nós encarnados e desencarnados. Vamos iniciar esta noite de palestra, fazendo então a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Agradeço imensamente a Deus pela oportunidade e possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço a essa casa que propicia tudo isso a nós todos. E agradeço a vocês pela presença, pelos bons ouvidos de todos vocês encarnados e também desencarnados. Porque como todos sabemos, muitos irmãos, e Diego também trouxe, muitos irmãos são trazidos para essas palestras. Então nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados de outras pessoas que também, assim como nós, precisam ouvir essa mensagem. Quando eu digo nós, inclusive o palestrante, tá, pessoal? Eu sempre faço questão de lembrar que a mensagem é para todos nós. E eu quero compartilhar com vocês o porquê da escolha desse tema. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. O tema é a linguagem. E o que acontece? Nós estávamos em casa numa semana extremamente desafiadora. Quem tem filhos aqui vai entender um pouco do que eu estou falando. Sabe aquela semana caótica? Que nada dá certo, as crianças só brigam, você fala e aí você fala, a palavra chega de uma forma cortada. Eu percebia que no trabalho as pessoas se comunicavam e as coisas não estavam funcionando. E eu só observando, porque a situação estava tão caótica
que eu comecei a observar um pouco até de fora essa situação. Falei, alguma coisa está querendo dizer, não é possível, está muito fora do normal. Isso chegou assim no auge da loucura, numa sexta-feira. Falei, bom, agora eu vou descansar, fim de semana chegando. E uma amiga muito querida me liga e fala assim, Flávia, eu posso ir com a minha filha para sua casa amanhã? Eu estou precisando tanto de paz, eu queria ir um pouquinho para sua casa. O Alfredo, meu marido, viajando, uma longa viagem a trabalho, minha mãe dando apoio para a gente, e essa amiga chega nessa sexta-feira à noite, assim, de supetão, e me faz esse convite. E como a gente tem um diálogo muito sincero, muito transparente, na hora eu falei para ela, amiga querida, o cenário é esse. Eu não sei se eu tenho condições de te ajudar, porque assim vai vir um terceiro e um quarto elemento, uma criança que as minhas crianças não conhecem, inclusive. Eu não sei se isso vai dar bom. Posso levar isso para o sono e te confirmo amanhã de manhã? Ela não iria sair tão cedo, ela iria sair umas 10 da manhã, dava tempo para eu refletir. Aí dormi, fiz aquela oração caprichada, crente de que eu acordaria com a paz instalada em casa, pronta para ligar para ela e falar, pode vir. O oposto, mais caótico do que todos os outros dias. Falei, não é possível. Aí minha mãe, vendo o tamanho do caos, falou assim, filha, vai se recolher um pouco para você se nutrir, tentar, buscar forças para lidar com essas situações. Falei, tá bom. Aí nisso, no momento em que eu fechei os olhos, fui buscar meditar, orar, a todo momento me via a inspiração. Deixa ela vir. Deixa a sua amiga estar com vocês, vai dar tudo certo. Sem entender muita coisa, eu segui a intuição, falei, olha, pode ser que a situação que você encontra não seja exatamente a que você está esperando, mas vou te receber. Enfim, quando ela chegou, e é isso, 3 horas depois ela já estava em casa. Foi muito rápido. Quando ela chegou, enquanto eu organizava o almoço, a minha mãe e ela começaram a conversar de problemas que elas estavam sentindo. Minha mãe relacionada à boca, de um problema, uma doença grave na boca, do falar, que envolvia essa questão do falar. E ela, numa situação assim, extremamente desafiadora, com a fala com o pai da filha dela. As coisas completamente desvirtuadas. Quando eu ouvi a conversa das duas, eu falei, bom, chega, vamos fazer o evangelho, gente? A gente está precisando clarear, estou vendo que é um problema de linguagem. Gente, eu juro por Deus, eu falei exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu acho que a gente está com algum problema de linguagem. Topam fazer um evangelho agora? Todo mundo topou. As crianças, como num passe de mágica, começaram a desenhar na mesa da sala. Tudo calmo. Começamos o evangelho. Na hora que abrimos o evangelho, qual o tema deste livro aqui? Eu não sei se vocês todos conhecem. Fonte Viva, é um livro do Espírito de Emmanuel, é psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Quando eu abro a mensagem, o tema linguagem. Na hora, nós 3 olhamos uma para a outra e falaram, meu Deus do céu, eles escreveram na lousa, vamos prestar atenção com as orelhas bem abertas. Então, por que eu estou contando esse contexto para vocês? Porque nós somos ajudados o tempo inteirinho, inteiro. Nós falávamos disso há pouco também, eu e o Diego. Basta que a gente se coloque à disposição, assim, minimamente do plano espiritual, e eles falam com a gente. E aí, quando abri, obviamente, mesmo sem ler a mensagem, eu já sabia que era para nós, porque era exatamente o que nós todos estávamos vivendo, e nós tínhamos acabado de falar que estávamos com um problema de linguagem, né? Então eu achei muito interessante e eu quis compartilhar o porquê desse tema.
E aí nesse livro, é o item 43 desse livro, tá? Para quem quiser e puder ler em casa, eu recomendo. Ele traz muitos ensinamentos, provavelmente eu não vou conseguir trazer todos eles aqui para vocês. Mas ele começa com uma frase de Paulo. É uma carta de Paulo ao Tito, capítulo 2, versículo 8. E a carta fala o seguinte, esse trecho da carta: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E qual que é o contexto? O que acontece? Paulo foi um dos maiores divulgadores da doutrina cristã, né? Foi o apóstolo de Jesus que teve a missão de levar esse evangelho para outras fronteiras. E para isso, ele teve 2 grandes parceiros, que é Tito e Timóteo. E Tito e Timóteo, eles foram ajudando Paulo nessa tarefa de levar o cristianismo para esses países, para essas terras distantes, e Paulo ia se comunicando com eles por cartas. E essas cartas, elas tinham um conteúdo tão profundo, com ensinamentos tão especiais, que elas são chamadas de cartas pastorais, e elas integram inclusive o Novo Testamento, para vocês terem dimensão da importância delas, né? E essa carta especificamente, ela foi escrita para Tito com uma missão muito clara e muito certeira. Tito, ele estava em Creta, ou seja, para vocês verem como estava indo longe, né? Estava na Grécia já, é uma das maiores ilhas da Grécia, Creta. E Tito, ele era o responsável, designado por Paulo, para escolher os líderes das igrejas de cada um dos distritos. E Paulo, ele traz essa carta para ajudar Tito a conseguir escolher esses líderes religiosos. E ele vai traçando uma série de questões que são importantes, de conduta desses líderes, a forma como eles se relacionam com a comunidade, a retidão moral deles e, inclusive, a linguagem. E ele chega para Tito, numa parte da carta, e fala para ele o seguinte: então, atenção na escolha de todos esses líderes, e mais do que isso, atenção você, no seu próprio comportamento, como você, Tito, vai se comportar dentro desse contexto de comunidade. E por isso que ele pega, é o trecho escolhido por Emmanuel, e é por isso que ele chega para Tito e fala o seguinte: e você mesmo, seja exemplo de boa conduta, sincero e sério em seu ensino, expressando-se numa linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. É forte isso, né? Se envergonhe, não tendo mal que dizer de nós. E aqui também cabe explicar um pouquinho mais para vocês desse contexto, né? Eu gosto de falar essa parte histórica do que estava acontecendo. Isso foi entre as 2 prisões de Paulo, então ele está em Roma. Então a gente está num contexto de perseguição ferrenha aos cristãos. Paulo estava preso, por isso que ele estava ditando essa carta. Então quando ele fala adversário, e ele fala isso, né? Para que o adversário se envergonhe, não tendo mal que dizer de nós. Ele está nesse contexto de uma guerra praticamente, né? Então é o adversário. E como que a gente traz isso para a nossa vida? Porque hoje em dia nós não temos mais batalhas. Bom, nós não aqui exatamente, né? Mas infelizmente no nosso mundo a gente ainda tem essa situação de guerra. Mas trazendo aqui para nós, nós não temos o adversário exatamente de um duelo, mas nós temos, e todos nós temos, aquela pessoa que não temos um trato fácil, aquela pessoa em que a gente tem uma antipatia, inclusive gratuita ou não, por motivos que a gente sabe exatamente quais são. Então, essas desavenças a gente pode colocar nesse contexto como adversários, para que a gente entenda essa frase de Paulo, considerando essas pessoas ao nosso redor, tá?
E Emmanuel, após explicar um pouco disso, ele vai além. Ele fala que a nossa linguagem, que é essa a proposta de Paulo, né? Que a sua linguagem seja sã e irrepreensível, ela não só em relação a essas pessoas que nós temos problemas, mas em relação às pessoas mais próximas, aos nossos amigos, aos nossos companheiros. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um verniz social, a gente tem uma cerimônia com as pessoas, a gente é muito cordial com todo mundo que a gente está fora de casa, mas aí quando está dentro de casa a gente se sente no direito de soltar tudo que a gente, né, soltar tudo que está preso, e a gente acaba não tendo essa linguagem tão cordial, né? Então Emmanuel chama a atenção para isso. Olhemos para a nossa linguagem em relação a essas pessoas que não temos tanta afinidade, mas também olhemos um pouquinho para como é a nossa linguagem com as pessoas queridas, com as pessoas próximas. E uma coisa importante, pessoal, quando eu fui lendo essa mensagem, e eu gostaria de trazer isso aqui para vocês, a ideia, o que eu senti quando eu li, e que eu acredito que seja a lição de amor que vem nessa mensagem, não como um puxão de orelha, para que a gente fique preocupado com cada palavra que a gente vai falar, que a gente fique travado, mas é uma mensagem de um convite amoroso, sabe? Eu senti muito isso a cada trecho da leitura, a cada trecho que os estudos iam me conduzindo, que seja um convite para cada um de nós que está aqui, um convite firme, porque é um convite firme, não tem jeito, mas também amoroso, para que a gente passe a refletir sobre como vem sendo o nosso posicionamento, né, diante das pessoas. Como nós estamos dialogando com as pessoas. O que nós estamos mostrando, qual é a mensagem que nós estamos passando. É esse convite, porque muitas vezes a gente acredita que está construindo uma relação num sentido, falando uma coisa num sentido, quando na verdade nós estamos num outro sentido. E às vezes a gente não entende por que as situações estão ficando tão embaraçadas, por que estão acontecendo tantos conflitos. E aí esse é o momento que eu gostaria que cada um de nós pudesse se recordar desse apelo carinhoso aqui de Emmanuel, para que a gente dê um passo atrás, olhe para as nossas relações, principalmente quando alguma coisa não está indo bem, a gente acha que está fazendo todo o possível, que está fazendo tudo certo, mas a coisa está travada. Então, vamos dar um passo para trás e olhar a nossa linguagem, como a gente está se comunicando. E Emmanuel, ele fala uma coisa muito interessante logo no começo, que ele fala o seguinte: através da linguagem, o homem ajuda-se ou desajuda-se. E aí já me chamou a atenção, porque eu falei, poxa, mas por que ele não falou que a linguagem pode ajudar ou atrapalhar? E aí você vai estudando e vai entendendo que tudo tem um porquê. Quando ele fala desajuda-se, eu fui procurar no dicionário, mas depois os próprios textos foram me explicando, né? Mas eu gosto de procurar no dicionário. O dicionário fala o seguinte, que desajudar é ajudar de uma maneira inconveniente. É diferente de atrapalhar. Atrapalhar, eu estou propositadamente querendo atrapalhar, eu estou querendo gerar um entrave. Agora, a gente pode achar que está ajudando, quando na verdade estamos ajudando de uma maneira inconveniente. E tudo isso pode muito bem derivar de falhas da nossa comunicação, tá? E nessa mesma toada do dicionário, na sequência, me ocorreu de pesquisar também o que era linguagem em si. E o dicionário fala o seguinte, só um instantinho, pessoal, falando em linguagem. Fala o seguinte: o que é linguagem?
qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos. Em nenhum momento a gente encontra no dicionário que linguagem ela se refere só a palavras. Então, a linguagem ela vai além de muito mais do que as nossas palavras. Tanto que hoje em dia a gente fala de linguagem artística, linguagem de dança. Então, e nós ainda espíritas sabemos que a palavra ela é só a última ponta desse novelo que vem muito antes com o nosso sentir, o que vem ali muito por trás do nosso espírito. Então daí eu acho que é um aspecto interessante para a gente ir construindo na nossa mente, que a linguagem não está só no que falamos, porque senão estaria tudo resolvido, né? A gente ficava em silêncio, estava tudo certo. Fica em silêncio, você está bravo, não consegue resolver a situação, você não fala nada, que se resolve. Mas e as outras formas de comunicação? E a vibração, indo um pouco além ainda, e a vibração que a gente emite para as outras pessoas? Vocês acham que isso não interfere? Ou vocês acham que, por exemplo, eu estou numa conversa com o Diego, eu não estou concordando com nada do que ele está falando, mas a minha linguagem é uma linguagem polida, eu estou, né? Sim, Diego, claro. Vocês acham que ele não vai sentir o que tem por trás da minha comunicação? E ainda que ele não perceba, de alguma forma, isso vai trazendo desdobramentos nas nossas relações. Então, o convite é para que a gente esteja atento a essa linguagem como um todo. Eu usei esse exemplo do silêncio como não seja o único capaz de resolver, porque tem muita coisa por trás das palavras, mas em alguns momentos, usado de uma maneira provisória, ele é sim um remédio. Muitas vezes é melhor a gente aquietar por um instante, não respondermos ou não falarmos de alguma forma reativa, respirarmos fundo, para daí sim começarmos uma construção de linguagem. Então entendam que aqui o convite não é para nos calarmos. Senão pode ser que vocês, de repente, vocês poderiam sair daqui da palestra com aquela sensação, meu Deus, eu não vou falar mais nada. Porque eu posso atrapalhar tudo, então não vou falar mais nada. E o convite não é esse. O convite é que a gente só, entre aspas, porque não é só, né? Que estejamos atentos a essa nossa linguagem e aos desdobramentos que nós temos. E, inclusive, quando a gente fala dessa questão da nossa linguagem, que vai além das palavras, eu achei interessante que logo no comecinho do Livro dos Espíritos, acho que é na pergunta 3, isso mesmo, na pergunta 3, é perguntado o seguinte aos espíritos: Deus é o infinito? E a resposta é: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. E essa resposta dos espíritos, para quem não teve a oportunidade de ler ainda o Livro dos Espíritos, se repete em muitas outras perguntas. É como se os espíritos eles quisessem nos dizer o seguinte: a comunicação de vocês por palavras ainda é muito primitiva. E a gente sente isso, não sente? Às vezes você quer expressar alguma coisa e não consegue expressar, não encontra uma palavra que simbolize aquilo que você está falando. Então, quer dizer, no nosso nível espiritual, a linguagem tem ainda essa conotação, né? Desse degrau que a gente está, em que a linguagem, as palavras, elas não exprimem tudo que que os espíritos superiores, por exemplo, conseguem exprimir, e a gente tem que lidar com posicionar essas palavras. Então percebam, a nossa linguagem nem é tão complexa assim, e nós ainda temos dificuldade em concatená-las. Então, que a gente consiga parar e nesse degrau que nós estamos, olharmos para esse tipo de linguagem, tá? E aí, na sequência, o Emmanuel, vai trazendo alguns panoramas, explicando eu achei extraordinário quando ele fala isso,
Ele começa fazendo uma provocação. Qual é o tamanho da carga da sua inquietação? Gente, o Emmanuel, ele é muito profundo. Ele chega a queima-roupa, né? Ele pergunta qual é o tamanho da carga da sua inquietação. E no momento em que, se a gente for parar para realmente refletir a profundidade dessa frase, eu tenho certeza que cada um de nós vai parar e encontrar uma carga muito profunda. Nenhum de nós, considerando que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, né, nos burilando, numa transição planetária, nesse momento do planeta, nenhum de nós está para brincadeira aqui. Então o que acontece é que o tamanho da carga das nossas inquietações é muito grande. É muito grande. E ele traz um lembrete de que a gente tome muito cuidado na transferência dessa carga, porque muitas vezes a gente transfere essa carga para outra pessoa. Então são figuras que Emmanuel vai trazendo que faz com que a gente, talvez já agora, mas eu acredito que mais ainda, nos próximos dias, no nosso dia a dia, a gente vai se deparar com essa pergunta: meu Deus, eu estou pegando a carga dessa minha inquietação e eu estou colocando em outra pessoa. Às vezes através de queixa, às vezes através de raiva, às vezes através de estourar com uma pessoa que ela sim pode ter relação com aquilo, mas a gente tem uma reação um pouco exagerada. Isso não vem de um defeito nosso. Vem do tamanho da carga que a gente está segurando. Então a gente está segurando uma carga muito grande e se a gente não tomar cuidado, a gente transfere essa carga para as outras pessoas. E isso é especial quando você olha dessa forma, que eu acho que faz com que a gente pense, espera aí, eu vou tentar não transferir, eu vou tentar fazer diferente, eu vou tentar com que essa comunicação seja mais harmônica. Eu vou parar antes e respirar. E quando ele fala da queixa, ele fala da aspereza, ele fala que muitas vezes a gente fala de uma maneira muito grosseira e que a gente também é importante que a gente consiga parar, refletir e ver qual é a carga da aspereza que a gente está colocando, né? E dentro disso, ele vem na sequência e fala o seguinte, analisando o tamanho dessa carga, analisando o modo que a gente se comunica. Vocês já pararam para perceber que pela nossa manifestação mal conduzida, com os erros dos outros inclusive, nós afastamos a verdade de nós? Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento? Eu não sei vocês, mas quando eu li essas frases, eu não compreendi elas em profundidade logo no primeiro momento. Na verdade, eu achei até um pouco estranho, porque o texto ele vem vindo nessa tônica que eu estou falando para vocês. O impacto das palavras, como você se comunica para além das palavras. E aí quando ele pega e fala assim, dependendo da forma como você está se comunicando, você afasta a verdade de você. Eu falei, mas quem estava falando em verdade, gente? Da onde que o Emmanuel tirou isso? E aí na sequência, quando ele vai falando de que a gente, com essa forma, de repente, de linguagem menos enobrecida, que a gente perde a chance de sentir o contentamento com bênçãos que viriam, eu fui ficando com a pulga atrás da orelha e fui estudando um pouco mais sobre isso. E eu vi que o Emmanuel aqui está se referindo à ajuda espiritual, à nossa frequência vibratória. Olha para onde que o Emmanuel foi. Por quê? Ele vai falar o seguinte, a nossa linguagem, e eu vou repetir de propósito, não só as palavras, a nossa linguagem, ela é um fio condutor da nossa frequência vibratória. Então é através da nossa linguagem que eu me ligo a uma sorte de espíritos ou uma outra sorte de espíritos. Então já não basta tudo que a gente está vivendo, a gente recebe a desajuda, vou usar o termo de Emmanuel,
a desajuda de repente, alguns companheiros menos bem intencionados. Então, nesse momento, a nossa linguagem e a frequência vibratória, a gente passa a não perceber o auxílio de um mentor, por exemplo. A gente passa a vibrar diferente. Imagina o seguinte, a gente está falando aqui de situações caóticas, né? Não estamos aqui falando da parte tranquila do dia, da parte tranquila da semana. A gente está falando de quando o circo está pegando fogo. Então, o circo está pegando fogo, com esse tipo de linguagem, a gente se ajusta a espíritos menos bem intencionados. E mais do que isso, a gente passa a não sentir, a não enxergar. É como se a gente tampasse os ouvidos para esses amigos espirituais superiores. Eles vão embora? Eles nos abandonam? Não. Em nenhum momento, de tudo que eu já estudei até hoje, eu não encontrei na codificação e nem no Evangelho que, dependendo da nossa atitude, nós não temos apoio espiritual superior. Não é o que acontece, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, eles não vão ficar lá do nosso lado, gritando, dando boas ideias, fazendo e acontecendo se a gente fecha essa porta. Eles vão estar lá a um pensamento de distância, como eu gosto de repetir que eu aprendi aqui nessa casa. Essa figura de que os mentores estão a um pensamento de distância. Basta que a gente se ligue novamente a eles, que eles podem nos ajudar. Mas no momento em que eu não tomo cuidado com a minha linguagem, eu afasto a verdade de nós. Eu afasto a lucidez, é a clareza, é aquele momento em que a nossa mente fica turva, a gente se vitimiza, a gente não acha solução. Por quê? A gente está afastando a verdade de nós. A gente está bloqueando esse canal com os espíritos que estão aqui prontos para nos ajudar. Então, isso é muito interessante da gente olhar e refletir em mais esse desdobramento da nossa linguagem. E isso pode ser usado para o nosso bem. Agora que a gente está consciente de tudo isso, o que a gente pode fazer com todas essas informações? Agir como a gente agia antes? Não. Foi muito curioso que no trabalho espiritual aqui da casa, o mentor trouxe uma mensagem. Com o Diego aqui nós conversamos, veio a mesma mensagem. E quando eu estava relendo, veio a mesma mensagem. E agora eu entendi o que ela significava. Que era, chegou o momento de nós fazermos diferente. Cada um de nós que está aqui já tem condições de fazer diferente. Sem medo de errar. Sem pensar, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu sou nervoso mesmo, eu vou falar de qualquer jeito, é o que eu consigo. Não! Todos nós que estamos aqui, a gente consegue fazer diferente. Senão essa mensagem não teria sido desenhada na lousa tantas vezes. Então, é importante que a gente olhe como foi até aqui e como pode ser daqui para frente. O que eu vou fazer com tudo isso que eu estou recebendo, né? E Emmanuel fala o seguinte, para nos ajudar nesse caminho de burilamento, para ajudar nesse nosso novo caminho a partir de hoje. Ele fala, 3 elementos são essenciais na linguagem. A expressão, a maneira e a voz. Então, primeiro é o que a gente quer comunicar. Segundo, é a forma como a gente vai comunicar. E terceiro, é a voz. Pode parecer bobagem, mas às vezes a gente abaixar um pouco o nosso tom de voz vai fazendo com que a nossa frequência vá tomando outros caminhos, né? E ele fala o seguinte, se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, de entendimento e de elevação. E eu digo algo a mais ainda. A gente encontra, em alguns trechos da Revista Espírita, eles falam muito sobre a comunicação dos espíritos superiores. Eles falam que os espíritos superiores, muitas vezes, a palavra é irrelevante para eles, assim, é a última ponta, como eu estou falando aqui, porque eles se comunicam via pensamento a pensamento, de uma maneira muito rápida e muito pura. Então, muitas vezes, quando um espírito superior
precisa se manifestar aqui na matéria, seja através de uma psicografia, seja através de um médium com a voz, né, com a psicofonia de um médium, ele precisa fazer isso de uma maneira muito ponderada, assim, muito lenta, porque às vezes para ele é difícil de se adequar ao nossa linguagem, à rudez da nossa linguagem. Então, dentro desse assunto da frequência vibratória, essa linguagem ganha mais esse contorno de vamos melhorar a nossa linguagem para facilitar a comunicação desses espíritos superiores com a gente, para que eles encontrem em nós um campo mais fértil para a atuação deles. Porque não só na questão de frequência vibratória, que fica mais difícil de conectar, mas também com o nosso arcabouço de linguagem fica de mais difícil para eles acessarem, né? E a pergunta de milhões, né? E como que a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia? Como a gente, com tudo que nós ouvimos aqui, com tudo que é disponibilizado para nós, qual mecanismo a mais ainda que nós temos para que essa linguagem saia uma linguagem mais fluida? E eu encontrei 2 grandes instrumentos. O primeiro, orai e vigiai. Então, Jesus, pelo Evangelho de Mateus, ele traz, acho que todos vocês já ouviram essa frase, orai e vigiai. Esse orai e vigiai é profundo também, porque o orai e vigiai, ele vem um diálogo de Deus. Então é como se a gente se mantivesse em parceria com Deus. E o vigiai, num sentido de estarmos atentos, de pararmos e refletirmos um pouco no que está acontecendo. Quais que são, o que é tão difícil para mim ainda, que nesse lugar é um lugar de tentação, entre aspas, né? Nos conhecendo um pouco mais, vigiando um pouco mais de o que me tira do sério. Por que me tira do sério? Então, assim, é uma escalada. O que me tira do sério? E aí depois, por que me tira do sério? O que ainda em mim, o que eu posso fazer diferente? Porque esperar que o outro faça diferente, a gente está colocando na mão de outra pessoa um controle para a nossa paz. Então, o que será que a gente pode fazer diferente? O que esse vigiai está trazendo e mostrando para nós? Né? Importante. E outra coisa, outro recurso que é fundamental... uma coisa antes que eu gostaria de falar sobre esse orar e vigiai, que também eu acho que quando a gente ouve numa palestra, pelo menos para mim funciona assim. Quando eu ouço numa palestra, ainda que eu tenha aquele conhecimento, ele reforça. Ele reforça, e quando eu estou vivendo aquela situação, muitas vezes eu lembro daquele palestrante. Poxa, a Maria José falou isso, eu lembro daquela palestra, eu lembro daquela música que ela trouxe. Nossa, o Paulo falou aquilo. Então, eu acho que a palestra tem essa finalidade aqui para todos nós. Às vezes, nós estamos tão inquietos, mas tão inquietos, e eu já ouvi isso muitas vezes, que às vezes a gente diz o seguinte: não dá para parar e orar agora. Tá tão complexa a situação que eu não consigo parar para orar. Quem de nós nunca sentiu isso? Todos nós já sentimos aquele momento tão difícil que não dá, a gente não consegue se ligar a Deus. Mas sim, a gente consegue. Consegue e faz toda a diferença. A gente volta naquela frase de que o nosso mentor está só a um pensamento de distância. E aí, nesse um pensamento de distância, e nesse convite que a gente tem ouvido aqui, de chegou o momento da gente fazer diferente, vamos fazer diferente, conseguimos fazer diferente, de chegar a partir de agora e falar: meu Deus, eu acho que eu não consigo fazer uma prece agora. E parar e falar: não. Eu lembro que na palestra o plano espiritual trouxe de que eu estou pronto, eu consigo sim parar tudo e fazer uma oração agora. Nem que seja no banheiro, que eu me fecho no banheiro e vou fazer um Pai Nosso. Ou vou só fazer um pensamento de ligação para o meu mentor, de me ajuda.
Me ajuda porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação. É um instrumento poderoso que Jesus nos trouxe e que nós todos temos à mão. Não são frases feitas, é um pensamento. E outro instrumento que eu acredito que seja muito eficiente é a meditação. E não só a meditação formal, daqueles minutos, e que existem várias técnicas. Mas eu ouvi uma história, uma parábola de Buda, que eu quero trazer aqui para vocês, que eu achei bem emblemático para esses momentos de inquietação. A história é a seguinte. Buda estava com o seu aluno, com Ananda, e eles estavam percorrendo uma grande trilha, uma montanha longa. E muito sol, era verão. E aí, de repente, Buda parou para o Ananda e falou assim: Ananda, eu estou quase desfalecendo. Você que é mais jovem, eu preciso que você volte e busque água naquele riacho que nós passamos. E Ananda fala: mas mestre, tem pelo menos 5, 6 quilômetros para trás desse riacho. Eles não andavam com tênis de corrida, né, gente? Naquela época. Então, 5, 6 quilômetros é muito quilômetro. E aí Ananda tenta falar isso para Buda, mas, puxa vida, eu preciso da sua ajuda. E aí Ananda volta, chega no riacho, anda lá os 5 quilômetros. Quando ele chega no riacho, ele encontra um monte de vacas no riacho. E com o peso das vacas, o riacho, que antes tinha uma água pura e cristalina, estava todo enlameado. Todo enlameado. Não tinha como pegar com aquela cumbuca de água e levar para Buda. Ele fica muito pé da vida. Ele fala isso, tá? Na parábola ele fala assim. Ele fica muito pé da vida. E volta 5 quilômetros, chega até Buda e fala: olha, não consegui trazer por conta disso, disso e disso. E Buda fala: mas eu tô com sede. Ele fala, só falta ele falar: poxa, resolva seus problemas, eu fiz o que eu podia. E Buda vira para ele e fala: volte lá, que se você conseguir esperar, sentar ao lado do riacho, você vai perceber que as coisas vão funcionar. E aí Ananda ainda debate assim: olha, mestre, eu tenho quase certeza que 2 quilômetros para frente tem outro riacho. Então, vou fazer diferente do que você está propondo. Eu vou 2 quilômetros para frente. E Buda, muito firme, fala: não, você não entendeu. Eu quero que você volte no riacho e eu quero que você busque água daquele riacho. Ananda olha para Buda sem coragem de falar mais nada, já tinha argumentado mais do que podia, pega a cumbuca e volta para o riacho. As vacas ainda estão lá. Ele senta no riacho e fala: bom, não tenho outra coisa a fazer. Meu mestre falou para eu sentar aqui e ficar até quando eu puder levar a água de volta. As vacas vão embora, a água continua lamacenta. Ah, e detalhe, Buda adverte ele: e não entre no rio. Fique de fora do rio. E Ananda fica sentado, esperando. E espera por um longo tempo. E depois desse longo tempo, em que ele espera a poeira abaixar, literalmente, de fora do rio, ele vê que a água volta a ser cristalina. E aí ele entende a mensagem do mestre. Naquele momento em que a água fica cristalina novamente, ele entende qual é a mensagem de Buda. Volta, pega a cumbuca e caminha os 5 quilômetros feliz da vida de novo. E conversa com Buda, que entende qual é a mensagem. E Buda reforça que ele entendeu corretamente. Que nos momentos de turbulência, a gente precisa muitas vezes sair do rio turbulento. Se afastar um pouquinho. Não é se afastar indo para outro lugar. Ele só ficou na beira. Porque se você se afastar completamente, talvez você não veja a água pura ali de novo. Então só sai um pouquinho, fica ali do lado. E acompanha as coisas se serenarem. Então esse é um convite para que todos nós, a partir de agora, consigamos fazer isso mais e mais vezes nas nossas vidas, conseguindo serenar os nossos corações nos momentos de dificuldade, melhorando a nossa linguagem,
e tendo ao nosso lado a inspiração dos espíritos superiores para a gente fazer diferente do que fez até agora. Que Deus nos ajude, que todos os espíritos e mentores nos amparem nesse nosso novo caminho, graças a Deus. E assim, com muito carinho, com muita gratidão, agradecendo a Deus por tudo aquilo que a Flávia nos ofereceu nessa noite. Com certeza foi tudo muito bem preparado, com muito carinho, dentro daquilo que a gente precisa aprender nessa jornada. Que ela seja sempre abençoada no seu propósito, esteja sempre presente conosco, doando um pouquinho dela para cada um de nós, né? Aquele grãozinho de areia de cada um, para que essa montanha de amor cresça cada vez mais. E assim agradecemos ao nosso Pai Criador que nos permitiu essa noite maravilhosa, que nos ofereceu todo esse aprendizado. Agradecer aos mentores da casa, agradecer ao mentor da Flávia que a trouxe até aqui, agradecer a Jesus Mestre Divino que deposita em nossas mãos tantos conhecimentos, tantas situações, nos mostrando que Ele está presente e que pode fazer o melhor por cada um de nós através de nós. Que estejamos abertos para ser pelo menos o mínimo possível, mais um obreiro nessa obra divina de Jesus, de transformar essa humanidade só no bem e no amor. Vai demorar um pouquinho, com certeza, em levando em conta o que nós estamos vivenciando. Mas se cada um de nós abrir o coração para ajudar nessa obra, já vai valer muito. Obrigado, Senhor, por mais essa noite maravilhosa, por tudo que ouvimos, que possamos guardar em nossos corações e pôr em prática no nosso dia a dia. Agradecer aos mentores da casa que desde as primeiras horas da madrugada prepararam todo esse ambiente para nos acolher. Agradecendo ao nosso mentor amigo, o nosso anjo guardião, que nos trouxe até aqui. Agradecendo a Deus por permitir que tudo isso seja realizado de maneira tão bonita e positiva. Agradecendo especialmente a Jesus, nosso Mestre Maior, por esse alimento espiritual, por esse banquete que nos ofereceu essa noite. Que possamos retornar aos nossos lares em paz, levando Jesus no coração, a certeza de que não estamos sós. Tudo acontece na hora certa, na hora de Deus. É só confiar e entregar nas mãos deles e fazer a nossa parte. Entregar nas mãos de Deus não é cruzar os braços e esperar que Ele faça tudo. Não. Se fosse para Ele fazer tudo, nós não precisaríamos estar aqui encarnados. Colocar na mão de Deus a nossa esperança, a nossa fé e a inspiração para que possamos tomar as melhores atitudes possíveis na nossa vida. E assim, agradecidos, encerramos esse momento de amor, esse momento de luz, elevando ao Pai a nossa prece de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, por essa noite maravilhosa de aprendizado. Obrigado, Senhor, por tudo e por todos que fazem parte da nossa existência, que auxiliam a nossa evolução, tanto física como espiritualmente. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que colocas em nossa vida, em nosso caminho, nos convidando a ser mais um nessa grande obra do amor. Que nós possamos estar atentos nesses convites e oferecer o nosso melhor. A cada convite que a espiritualidade coloca em nossas mãos, nós só temos duas escolhas: aceitar ou não. Se aceitarmos, melhor para nós. Se não aceitarmos, vai ficar para mais adiante. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade bendita da reencarnação, para que possamos crescer e evoluir. Obrigado, Pai, pela vida e tudo que ela nos oferece, todo o aprendizado, as lições, as provas, as dificuldades, os momentos alegres. Obrigado, meu Deus, por poder existir, por poder viver e aprender. E que a paz do Cristo esteja em nossa mente, em nossos corações e em nosso lar.
e que a luz do Cristo ilumine nossos pensamentos e sentimentos, nos levando no caminho do bem, do amor, sem esmorecer, mas sempre com a persistência e a perseverança de querer um mundo melhor para nós e por todos aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família universal. E assim, agradecidos, pedimos licença para continuar o trabalho da noite. Que Deus abençoe a cada um de nós. Possamos retornar aos nossos lares cheios de fé, de amor, levar para o nosso ambiente, para a psicosfera da nossa casa, toda essa energia maravilhosa e abençoada que estamos recebendo esta noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.